profesor Hernán está presente. Sí, gracias, César. Parabéns, Giovanni. Obrigado, Boa professor. palestra. Bom, boa tarde com todos. Agora vamos a continuar con las conferencias. Y tengo el agrado y el gusto de presentar en este caso ahora al profesor Alânio Barbosa Nobrega. Él es profesor adjunto de la Universidad Federal de Campina Grande. Profesor Alânio, él estudió pregrado en la Universidad Estadual de Paraíba, hizo la maestría en la Universidad Federal de Campina Grande, y el doctorado en la Universidad Federal de Paraíba, ¿no? En este caso, fue orientador también, el profesor Claudio Nor, orientador do doctorado do Alânio, ¿no? El profesor Alânio viene trabajando en este tipo de ecuaciones elípticas, okay, métodos variacionales, incluso con ecuaciones fraccionarias también. Okay. Tiene varios artículos publicados al respecto. Eso ahí, quería presentar al profesor Alânio y así que lo dejo con ustedes al profesor Alânio. Profesor Alânio, a sala é sua, pode empezar. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou colocar aqui. Então, boa tarde, pessoal. Boa noite ao pessoal do Brasil aí, né? A gente está iniciando a noite. Queria inicialmente agradecer ao comitê organizador pelo convite, né, em participar desse evento tão legal, tantos palestrantes renomados aí. É um prazer muito grande participar do evento. Em especial, gostaria de agradecer ao César, né, que fez o convite para a gente participar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre esse trabalho aqui, o trabalho intitulado On Positive Solutions of Elliptic Equations with Oscillating Nonlinearity in RN. Esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Francisco Júlio, que é professor, ele é aposentado pela UFCG, mas ele tá como professor visitante agora no departamento, e pelo Romildo de Lima, né? É a dupla sertaneja, né? A gente tem muitas parcerias, claro, muitas vezes aí com Claudio Honor, né? Inclusive, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Giovanni, quando ele falou da alegria de publicar o primeiro trabalho dele, assim, quando ele estava deixando, assim, saindo debaixo das asas do orientador, né? E foi o meu sentimento com esse trabalho, embora a gente já tenha outras parcerias aí que estão começando já surtiram frutos, mas que ainda não têm reconhecimento, né? Ainda não estão publicados. Esse aqui foi o primeiro trabalho aceito sem o Claudio Honor, né? E por coincidência, como no caso do Giovanni, também com o Júlio, né? Esse trabalho está aceito no Mediterranean Journal Mathematics, a ser publicado no ano que vem, né? Então, nessa palestra de hoje, eu quero tratar desse problema P aqui, um problema que com o operador laplaciano mesmo, e eu vou tratá-lo com todo o Rn, considerando um peso aqui, certo? Com relação a essas funções, f e p, eu vou trabalhar com f sendo uma função contínua e p sendo uma função positiva radialmente simétrica. Em relação à não linearidade f, eu vou supor que ela é maior ou igual que zero, a f de zero é maior ou igual que zero, certo? A gente vai supor que essa não linearidade tem 2m menos 1 zeros, e a gente impõe uma condição de área, uma condição F3, que vai ajudar a obter os nossos resultados, né? Basicamente, a nossa função, a cara da nossa função é uma função desse tipo, né? Em que você tem uns morrinhos para cima e outros morros para baixo, só que a área dos morrinhos que estão para cima tem que ser sempre maior do que a área dos morrinhos que estão para baixo, certo?
Então, é isso que a gente vai querer trabalhar. Certo? Em relação ao peso P, a gente vai considerar que essas três condições aqui, essas condições são condições que já vêm aparecendo nos nossos trabalhos, inclusive tem um trabalho com Claudio Noy e o Romildo, em que a gente faz um problema, usa a teoria de bifurcação para resolver um problema envolvendo o operador laplaciano fracionário. E lá a gente coloca um exemplo de um potencial P que satisfaz essas três condições, certo? Convido vocês a dar uma olhada lá para verem esse exemplo. E esse tipo de trabalho que a gente está abordando nesse artigo, ele é um trabalho que tem uma longa história, né? Esse tipo de problema tem uma história muito grande. Ele começa com os trabalhos de Brown e Booth, são essas referências aqui, né? Referência a quarta e a quinta referência aqui são artigos de 1977 e 1979. O Brown e Booth resolve esse problema considerando um operador, considerando o ômega domínio limitado, L um operador uniformemente elíptico e f de x0 maior do que zero e satisfazendo hipóteses que são basicamente essas condições F2 e F3, são parecidas com essas condições um pouco diferentes. Só ele só resolve o caso ordinário, basicamente usando o método variacional, e ele mostra que o problema em questão tem... Desculpa. O problema em questão tem N soluções e essas soluções são ordenadas, né? Soluções não negativas. Depois desse trabalho do Brown e Booth, em 1981, o Reis melhora o trabalho do Brown e Booth fazendo o caso para equações diferenciais espaciais, né? Nesse trabalho, ele usa basicamente argumentos envolvendo minimização e a teoria do grau de Leray-Chalder. E aí, ele tem esse problema agora com Laplaciano aqui, o caso com derivadas parciais, ainda com domínio limitado, certo? Lambda sendo parâmetro maior ou igual que zero e f uma função de classe C1. Ele impõe que f de zero seja maior do que zero, a mesma história que existe zero já função, né? E que tem aquela condição de integrabilidade, que está escrito um pouco diferente do que a gente escreveu, mas basicamente é a mesma coisa. E aí, nesse trabalho do Reis, ele mostra que com as condições H1, H3, vai existir um número positivo lambda barra, de forma que para lambda maior do que lambda barra, o problema 1 tem pelo menos 2m menos 1 soluções clássicas e positivas. Certo? E essas soluções, a norma delas, a norma das funções contínuas, a norma do máximo, está entre 0 e A1, a primeira solução está entre 0 e A1, e as outras késmas soluções estão entre AK-1 e AK, certo? E, além disso, ele tem uma ordenação para essas soluções, né? Então, esse foi o resultado do Reis. É um artigo muito, muito bacana, muito legal de estudar. Depois do Reis, o de Jairo deu sua contribuição ao tema, né? O de Jairo estudou o problema, o Reis precisou usar métodos topológicos na teoria do grau. Aqui, o de Jairo coloca essas condições aqui, que aí já são condições que estão escritas basicamente como a gente escreveu no nosso trabalho. Ele também aborda o caso em que ele bota uma condição que o f de zero pode ser zero, mas aí ele pede que a derivada à direita no zero seja positiva, certo? E aí ele usa somente técnicas variacionais para garantir um resultado análogo ao resultado do Reis. Além disso, ele coloca uma outra condição F4, que também vai ser importante no nosso trabalho, e garante que com essa condição F4 a gente tem o fenômeno de formação de camadas de fronteira, que, a grosso modo, basicamente, ele mostra que as soluções do lambda do problema 1,
quando você considerar a F sendo a linearidade satisfazendo F4, que ela converge para essa constante A, que a gente está colocando aqui em F4, quando o lambda vai para mais infinito. Depois desse trabalho, desses trabalhos que foram apresentados, vários outros autores estudaram esses problemas ao longo da história, né? De 77 para cá, a gente tem aí quase 50 anos. Então, a gente tem o Locke e Schmidt consideraram o problema para o P laplaciano, certo? E esse trabalho do Locke e Schmidt também foi muito relevante para o nosso trabalho, a gente estudou ele com afinco. Tem esse trabalho aqui do Hawking e Sim, que aí fazem o caso do P de X laplaciano. Tem os trabalhos do professor Júlio, né? Aqui o professor Júlio, o pessoal lá do Pará, em que consideraram o problema do PQ laplaciano, e aqui é o professor Júlio, agora com o pessoal de Goiás, né? Onde eles fizeram o caso do φ laplaciano. No entanto, toda a literatura que existe até então sempre se considerava domínio limitado. Nenhum trabalho que tinha aparecido até então considerava o caso no RN. E, como eu já disse antes, a gente vem ao longo desses últimos anos, nesses últimos 5 anos, a gente vem estudando, juntamente com o professor Cláudio No, problemas que, em todo o RN, considerando um peso, né? Junto com a não linearidade. Esses problemas são motivados por esse artigo aqui, do Edelci Rubos, um artigo de 93, certo? Do Communication Partial Differential Equation. E o Edelci Rubos faz um problema de bifurcação em todo o RN. E aí, motivado por esse artigo do Edelci Rubos, durante o doutorado do professor Romildo, né, que é nosso colaborador, o Cláudio No, o Romildo e o Marco Aurélio fizeram um artigo também envolvendo bifurcação e motivados nas ideias lá do Edelci Rubos, né, que é esse artigo 3 aqui. E aí, depois, eu, o Romildo e o Cláudio No, a gente fez 2 trabalhos, são esses trabalhos que aparecem aqui, sobre bifurcação envolvendo o Laplaciano fracionário. São trabalhos de 2018, certo? Então, essa foi a nossa motivação para estudar esse problema. Então, vamos começar agora. Basicamente, a gente vai mostrar três coisas aqui, apresentar 3 problemas que a gente atacou nesse artigo. O primeiro problema é, assim como nos trabalhos do Reis e do Dijário, a gente vai mostrar que a gente garante a existência de solução positiva e garante multiplicidade de solução. Posteriormente, a gente também vai tratar do fenômeno de formação de camadas de barreira na fronteira. E também a gente vai mostrar que aquela condição F3, que é aquela condição de área, de que os morrinhos que estão para cima tem que ter uma área maior do que os morrinhos que estão para baixo, a gente vai mostrar no nosso trabalho que essa é uma condição necessária. Certo? Então, para dar o pontapé inicial aqui nos trabalhos, a gente apresenta esse lema 1. Nesse lema 1, a gente basicamente vai dizer que se eu tiver uma função contínua que satisfaz essa condição aqui, ela é positiva para ter negativo, e ela é negativa a partir de um certo S0, e eu pegar um U sendo uma solução do problema Q, então, necessariamente, a U tem que ser maior ou igual que 0, quase sempre, em ômega, e a norma L infinito da U vai ser menor ou igual do que S0. Então, a gente consegue estimar a norma L infinito aí da U e estima por essa constante S0 aqui, que tem a ver com o sinal da G, né? Esse lema 1, eu vou omitir aqui a demonstração dele. Basicamente, a gente faz estimativas usando a parte negativa da função e o fato de que a U é uma solução fraca do problema, certo? Posteriormente, a gente, para
K variando entre 2 e M, a gente faz um truncamento da função da não linearidade f, né? Então, a gente trunca, a gente define essa FK de S sendo F de S para S variando de 0 até o AK, ela vai ficar sendo F de 0 antes do zero e vai ser 0 depois do AK, né? A gente considera o FK grande sendo a primitiva da FK, né? E aí, para cada lambda maior ou igual que 0, eu posso definir esse funcional IK lambda de D12 do Rn em R, dado por essa expressão aqui, que a gente consegue garantir que todo ponto crítico desse funcional é uma solução fraca para o problema PK. Então, a gente faz uso aqui da propriedade P2 e dessa imersão aqui. Nesse momento aqui, eu só preciso da imersão contínua. No entanto, essa imersão aqui, no futuro, a gente também vai precisar que o fato de que ela é uma imersão compacta, não apenas contínua. Esse fato foi demonstrado pelo Edelci Rumbos, né, no artigo lá de 93. Então, a gente consegue mostrar que esse funcional energia ele é coercivo. Consequentemente, a gente garante que ele é limitado por baixo, certo? Então, a gente usa os lemas 2 e 3 para garantir que existe um mínimo global UK para esse funcional IK lambda, certo? Esse UK ele é um ponto crítico de IK lambda, e da teoria do potencial de Riesz, a gente tem essa representação aqui para UK. Usando essa representação e a propriedade P3, eu consigo estimar que a norma de UK de x é menor ou igual do que C sobre a norma de x elevado a n-2. E aí, quando a norma de x vai para mais infinito, essa parte aqui do lado direito vai para zero. Então, a gente consegue garantir que a UK de x ela se anula no infinito, o que é uma condição para que essa UK seja a solução do nosso problema. A outra coisa que é relevante é que, usando o lema 1, eu consigo garantir que essa UK está quase sempre entre 0 e AK, certo? Então, como eu garanto que ela está entre 0 e AK, quando eu calcular o FK de UK, na verdade, vai ser o F de UK. E aí, de fato, essa UK é a solução do meu problema original. Então, com essas continhas aqui, eu já garanti que o meu problema tem uma solução positiva. Certo? E agora a gente vai tratar da multiplicidade. Para tratar da multiplicidade, a gente vai mostrar que essas soluções K que eu consigo, a norma L infinito delas vai morar entre esses níveis AK-1 e AK, que são os zeros. Os zeros do termo não linear. Certo? E aí, com isso, a gente vai garantir que o problema P tem M-1 soluções para um lambda suficientemente grande. Então, como é que são as contas aqui? A gente tem esse lema 4, que está dizendo basicamente aquilo. Então, para mostrar esse lema, o que a gente vai fazer é garantir que existe um lambda K positivo e um W em D12 de Rn, de forma que W é maior ou igual que zero, que a norma de W, a norma L infinito do W é menor ou igual do que AK, e tal que vale essa desigualdade 2. Isso vai ser suficiente porque se a norma L infinito de UK for menor ou igual do que AK-1, então necessariamente vai valer essa desigualdade aqui, né? Vai valer essa desigualdade, o que é uma contradição com 2, certo? O que é uma contradição com 2. Então, se eu mostrar que tem um W que satisfaz 2, eu vou estar mostrando que o K está sempre acima do AK-1. A gente já sabe que o K está abaixo do AK, eu preciso garantir que ele está acima do AK-1 para fazer a distinção das soluções que eu encontrei, para, de fato, ter multiplicidade de solução. Então, a gente usa o fato de que a propriedade da área, que eu tenho chamado assim, né? Aquela propriedade de área que nós temos, para garantir que eu posso definir esse alfa por essa expressão aqui, e esse alfa é estritamente positivo. Então, como está em D12 e está... Aliás,
pegando o IND12 abaixo do AK-1 quase sempre, eu vou ter essa desigualdade aqui, certo? Eu vou ter essa desigualdade. E aí, usando o fato de que o P está em L1, eu consigo, dado um epsilon positivo, eu vou conseguir um raio suficientemente grande, de forma que essa integral aqui é menor do que epsilon. Então, a gente escolhe um WR que está em D12, que ele está entre 0 e AK, e que ele é constante igual a AK dentro dessa bola de centro zero e raio R. Certo? Portanto, aí quando eu faço a conta com essa WR, eu chego nessa estimativa aqui, com C sendo o máximo de F de S com S entre 0 e AK, e aí usando... então, como para toda U em D12, com U entre 0 e AK-1, eu tenho essa desigualdade aqui, combinando as contas anteriores, e aí o que eu faço agora é considerar um epsilon suficientemente pequeno, de forma que esse eta aqui, que é alfa, norma L1 de P menos epsilon, seja positivo. E aí, considerando isso, e considerando que W é igual ao WR, que eu defini anteriormente, então, para toda U que tiver em D12 com U entre 0 e AK-1, a diferença do IK lambda de W e IK-1 lambda de UK-1 vai ser menor ou igual do que esse número aqui, que aí, tomando o lambda suficientemente grande, esse número vai ser menor do que 0. E aí eu tenho a desigualdade que eu queria demonstrar. Certo? Então, esse lema aqui garante que as soluções que eu encontro, elas são distintas, porque a norma L infinito delas estão em níveis diferentes. Então, desse lema 1.4, a gente garante o nosso primeiro resultado. Dos lemas 1 até 4, a gente garante o nosso primeiro resultado, que é que se a função f satisfaz as condições f1 e f3, e p verifica as condições p1 e p3, então, para todo lambda suficientemente grande, o problema P tem pelo menos m-1 soluções não negativas, soluções fracas não negativas, que são limitadas e que a norma L infinito delas está entre AK-1 e AK. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro resultado do trabalho. Nesse segundo momento, a gente passa a investigar o comportamento assintótico da solução. Então, para investigar o comportamento assintótico, a gente vai considerar que f é uma função que f de 0 é 0, o f de A1 é 0 e o f de t é maior do que 0, para todo t que estiver entre 0 e A1. Basicamente, permitam voltar aqui bem rapidinho na figura, basicamente eu estou olhando só para o primeiro morrinho, né? Voltei aqui. Eu estou olhando aqui para o primeiro morrinho. Certo? E eu vou mostrar aqui o que é que acontece, que a solução que eu encontro, ela vai convergir para o A1, quando o lambda for para o mais infinito. Esse tipo de resultado foi feito pelo Di Jairo e também foi um resultado que foi feito num artigo do professor Júlio com o Chipu, certo? Então, a gente vai considerar que, além disso, a gente vai considerar que a derivada à direita, no zero, ela existe e ela é maior do que o primeiro alto valor desse problema de alto valor 3 aqui, que é um problema que foi estudado no artigo do Edelci Rumos. Aqui a gente vai considerar que a primeira autofunção ela é positiva, certo? Nós definimos aqui a noção de sub-supersolução fraca, certo? Então, a subsolução é uma função que está em D12 que satisfaz essa equação no sentido fraco, e uma supersolução é uma função nesse espaço que satisfaz essa equação, satisfaz essa desigualdade SP, tudo isso no sentido fraco. Foi um dos grandes problemas desse trabalho, nos momentos que a gente precisa de sub e supersolução, a gente sempre teve uma dificuldade a ser transposta, era encontrar, determinar a sub e supersolução adequada, certo? Então, como a derivada aqui à direita, no zero, é maior do que lambda 1, então eu vou conseguir garantir que tem um T0 positivo
tal que T pertence a 0 e T0 e que f de T sobre T é maior do que lambda 1. Então, eu tenho que, para T, nesse intervalo de 0 até T0, o f de T é maior do que lambda 1T. Então, eu tomo o epsilon suficientemente pequeno, de forma que epsilon φ1 fique abaixo do T0. Certo? E com isso, eu vou ganhar aqui o menos laplaciano de epsilon φ1, como o φ1 é uma autofunção, vai me dar o lambda 1 p de x epsilon de φ1, e isso aqui vai ser menor ou igual do que p de x f de epsilon φ1, porque por conta dessa desigualdade que a gente tem, né? O lambda 1t ser menor do que o f de t. E aí a gente considera que o lambda é muito maior do que o 1, e aí a gente chega nessa desigualdade aqui, certo? Considerando que tanto P como a F, nesse caso aqui, são positivas, eu posso estimar desse jeito. Então, eu garanto que o epsilon, o epsilon φ1, ela é uma subsolução para o nosso problema. Certo? A gente está pontuando que esse lambda independe do epsilon, né? Então, a gente tem uma subsolução. Para construir a supersolução, a gente considera E sendo a única solução desse problema 5, certo? A gente faz usando o teorema da representação de Ries. A gente define a função ft sendo o máximo de f de t com t entre 0 e s. Nós conseguimos aqui que a ft é uma função não decrescente e que o limite de f de t sobre f de s sobre s é 0. E aí a gente pode escolher um m suficientemente grande de forma que vale essa estimativa aqui. Certo? E aí, deixa eu ver aqui como é que... E aí, para esse lambda suficientemente grande, eu defino a U overline como sendo o M vezes E. Definindo M vezes E dessa forma, a gente vai ter que essa função aqui vai ser, essa U overline vai ser uma super solução para o nosso problema. Certo? Fazemos algumas continhas aqui usando a parte negativa dessa diferença e a estimativa dessa norma D12, e a gente consegue garantir que essa norma D12 é zero para epsilon suficientemente pequeno. E, consequentemente, eu tenho que a super solução está por cima da sub. Então, a gente usa o teorema do ponto fixo de Schaefer para fazer um resultado tipo sub e super solução, né? A gente garante que vai existir uma lambda que é a solução do problema e que mora nesse conjunto M aqui, né? Que ela está entre a sub e a super. Então, com as hipóteses que a gente tinha no teorema 1 aí, que a gente fez lá no início do trabalho, no início dessa sessão, a gente garante que o lambda é uma solução não trivial ao problema P e que essa lambda vai convergir para 1 em LP-LOC do Rn. Então, a gente está pegando... Desculpa. Se o lambda for uma solução para o problema, a gente garante que o lambda converge para 1 quando o lambda vai para mais infinito em LP-LOC, certo? Então, a gente tem aqui o menos laplaciano de u lambda vai ficar igual a lambda p de x f de u lambda, porque a gente está supondo que ela é solução, certo? Nós, sendo φ uma função teste, nós garantimos que vale essa igualdade aqui. Então, usamos o teorema de Green, fazemos umas continhas aqui, tem umas continhas a mais que tem que ser feitas aqui, mas a gente consegue garantir que P de x f de u lambda converge para zero no dual do espaço das funções de testes. E aí a gente toma cá um conjunto compacto e para cada eta maior que zero, nós conseguimos garantir no nosso trabalho que a medida desse conjunto aqui vai para zero quando o lambda vai para mais infinito. Então, nós chamamos aqui a norma LP no compacto de u lambda menos A1. A gente tem essa integral aqui. Então, a gente divide nesse conjunto e nesse outro conjunto aqui.
e aí fazemos algumas estimativas e chegamos nessas duas estimativas por cima aqui, dessas integrais. Quando o lambda vai para mais infinito, essa medida vai para zero, a gente consegue garantir esse nosso trabalho, e eu consigo garantir em 6 aqui que o limite da norma LP no conjunto compacto K de u lambda menos A1 é menor ou igual do que eta P medida de K. Isso vale para todo eta positivo, então está dizendo que vale que o limite vai para zero, né? Então, esse aí é o nosso resultado da formação de camada de fronteira, certo? Então, para finalizar, nós apresentamos o fato de que a condição F3, que nós estamos trabalhando, é uma condição necessária. Basicamente, o que a gente quer mostrar é que, supondo que f de zero é maior do que zero, estritamente, e que o U é uma solução desse problema aqui, P0, com norma L infinito de U entre AK e AK mais 1, então, para K entre 1 e M menos 1, devemos ter essa condição aqui diária, né? Essa condição 8 diária. Esse foi um ponto delicado do trabalho. Nós conseguimos resolver o problema em que f de zero é maior do que zero. No artigo do Lock-Schmidt, ele faz várias outras condições, né? Ele faz o caso f de zero igual a zero e f de zero menor do que zero. Mas a gente encontrou alguns problemas aqui por se tratar. Na hora de escolher as sub- e super-soluções fica delicado porque a gente está trabalhando agora no RN. Então, o jeito que o Lock-Schmidt faz, não... O problema, basicamente, é eu acertar qual é a sub e a super que vão ser adequadas, certo? Então, a gente ainda não conseguiu fazer para f de zero igual a zero e f de zero menor do que zero. Certo. Então, para garantir o teorema 3, a gente vai se concentrar basicamente no caso K igual a 2, porque outros casos são análogos. E usando resultados lá do trabalho do Claudio No, Marco Aurélio e Romildo, a gente consegue garantir que essas soluções que a gente está encontrando aqui, já que a F2 é aquela função que é truncada, ela é limitada, então a gente tem a U sendo uma função de classe E1. O primeiro passo aqui na demonstração desse resultado é um resultado de interação monotônica, né? A gente garante que, dadas as sub- e super-soluções do problema, com essas sub- e super limitadas aqui por constantes, então o problema 9 tem uma solução U que está entre a sub e a super. Além disso, existe uma solução minimal, V underline, e uma solução maximal, V overline, tal que a solução U essa solução U que está entre a sub e a super vai satisfazer essa desigualdade 10, certo? Então, para demonstrar esse resultado, a gente fez o seguinte. A gente definiu essa função auxiliar aqui, ρ, basicamente é um truncamento, né? Uma forma padrão, uma das técnicas de fazer o resultado de sub- e supersolução, que a gente define essa ρ dessa forma. A gente considera esse teorema auxiliar. Associado a esse problema auxiliar, temos um funcional energia, que é esse funcional I. Usando métodos de minimização, nós garantimos a existência de 1 e D12, que é uma solução fraca do problema, então satisfaz essa identidade aqui para toda φ que está em D12. Escolhemos φ sendo a parte positiva dessa diferença aqui, da sub menos a função. Então, a gente usa essa φ como função teste e chega nessa estimativa aqui, né? Com isso, a gente garante que a norma D12 aqui, da parte positiva dessa diferença, é menor ou igual que zero, e, consequentemente, a gente tem que a U underline é menor ou igual do que U. Analogamente, a gente pode garantir que a U overline é maior ou igual do que U, certo? Esse procedimento aqui
padrão para mostrar resultado de sub e supersolução. O que é mais interessante nesse resultado é a questão da existência de solução minimal e maximal, né? Então, para garantir isso, a gente define o conjunto sigma, que vai denotar a coleção das soluções U, que está entre a sub e a super, certo? A gente faz uma afirmação aqui, que esse conjunto sigma ele é uniformemente limitado em D12. Então, como a U é uma solução, a gente pode usar U como função teste, a gente vai obter essa igualdade aqui. A F2 é limitada, então a gente chega nessa questão aqui, e como a P a gente supõe que ela é L1, então essa integral que está aqui do lado direito é a integral finita, então a norma D12 do U, ela é menor ou igual do que C, que é uma constante C, para todo U que está, para todo U nesse conjunto sigma. Então, considerando uma família UJ nesse conjunto sigma, a gente garante que a gente pode extrair dessa família uma sequência, certo? Que está toda essa sequência aqui abaixo a gente renomeando ela, a gente pode garantir que ela tem essa ordenação aqui. E como esse conjunto sigma ele é limitado em D12, a gente garante que essa sequência é uma sequência limitada. E como essa sequência é limitada e D12 é um espaço reflexivo, a gente tem convergência fraca, né? Então, o N converge fraco para um certo U que está em D12. Esse aqui chama a atenção que esse U que aparece nessa convergência em 12, eu ainda não sei que ele está em sigma, certo? A gente vai garantir isso agora. Então, como D12, agora vou usar a imersão compacta que o Edelcio e Rumbos provaram, como D12 do RN está imerso compactamente no L2 com peso, então a gente vai garantir que o N converge para U em L2 com peso e que o N converge para U quase sempre em Rn. Então, essa função U eu já vou conseguir garantir que ela é uma função que está entre a sub e a super. Além disso, eu ganho essa convergência quase sempre aqui da parte da não linearidade, né? Eu ganho essa convergência quase sempre e eu tenho essa estimativa aqui do módulo de P de x F2 de UN φ. Isso vai ser menor ou igual do que uma constante, porque a F2 é limitada, né? Então, isso aqui vai ser menor do que essa constante, e essa função que está dentro do módulo aqui é uma função que está em L1. Então, eu estou pronto aqui para usar o teorema da convergência dominada, né? Usar o teorema da convergência dominada e garantir que a U, de fato, é uma solução do problema. Então, a U é uma função que está nesse conjunto sigma. E aí, com isso, a gente garantiu, tá em condições de usar o lema de Zorn, né? A gente usa o lema de Zorn para garantir a existência de elementos maximais, um elemento maximal V barra, que está entre o barra e entre o underline e o overline, certo? Então, usando o raciocínio análogo, a gente também consegue garantir a existência da solução minimal. Uma coisa importante aqui é que o máximo de duas soluções de 9 é uma subsolução do problema 9, certo? A mesma coisa vale se a gente pegar o mínimo de duas soluções do problema 9, também vai ser uma super solução do problema 9. Então, nós tomamos aqui o 1 e o 2, duas soluções do problema 9. Já sabemos que essas soluções têm que ser necessariamente positivas, né? Não negativas. Então, mais uma vez, usando o teorema da representação, o teorema do potencial de Higgs, a teoria do potencial de Higgs, eu tenho uma representação aqui para minhas soluções. Essas soluções, a gente faz umas continhas e consegue garantir as continhas que tem como base o nosso artigo com Cláudio Honor, Romeu e Cláudio Honor, de 2018, e a gente consegue garantir que essa função aqui, ela é uma função contínua e que está em W2P loc. Então, como ela está em W2P loc, nós podemos fazer um argumento
análogo ao que aparece em 8, esse artigo 8 é um artigo que foi um achado importante para o nosso trabalho, com o artigo do Dance e Swayze, para garantir esse resultado, certo? Um artigo de 89. E a gente garante que, definindo essa função V estrela como sendo o máximo de 1, 2, eu posso usar a desigualdade de Cato, já que a minha função está em W2, 1 loc. A desigualdade de Cato é essa desigualdade 14. E usando a desigualdade de Cato, eu garantimos no nosso trabalho que vale essa desigualdade 15 aqui, o que é dizer que V estrela é uma subsolução do problema 9. Analogamente, a gente faz o mesmo argumento para V estrela embaixo sendo o mínimo, né? E garantir que essa V estrela embaixo é uma supersolução. Mostramos ainda no trabalho que uma função de classe 1, se uma função de classe 1 é uma solução fraca, não negativa do problema 9, e f de 0 é maior do que 0, então U é uma função positiva, certo? Estritamente positiva. Eu vou omitir a demonstração desse fato aqui. E chegamos aqui na demonstração do problema 1.3. Basicamente, o grande trabalho desse problema foi encontrar essa subsolução. Lá no artigo do Lock-Schmidt, ele usa a função constante, né, como supersolução. E o problema é que as funções constantes não servem para a gente. Então, a gente tem que garantir funções que tivessem bem definidas no espaço, né, de 1, 2, e que se anulassem. Para isso, a gente se baseou nas estimativas que o Claudio No, o Marco Aurélio e o Romildo fizeram lá, né, e que eles garantem que as soluções do problema 9 elas ficam por cima dessa função beta que a gente definiu aqui. E aí a gente consegue fazer as continhas e mostrar que essa função beta que está sendo considerada aqui, ela é uma subsolução para o nosso problema. Certo? Ela é uma subsolução para o nosso problema. Então, além disso, pelas estimativas do trabalho do Claudio No, Marco Aurélio Romildo, a solução está por cima da beta. Então, pelos resultados que a gente mostrou anteriormente, é possível achar uma solução minimal sigma que fica entre a beta e a U de x. Certo? Nós conseguimos mostrar no trabalho que essa sigma, por ser minimal, ela necessariamente é radialmente simétrica. A gente define uma função h de classe 1 dado dessa forma aqui, h de x, h de módulo de x igual a sigma. Usamos a regra da cadeia clássica aqui, fazemos umas derivadas, chegamos nessas continhas aqui, definimos essas funções v e w dadas por essas expressões. E usando o fato de que a sigma é uma solução fraca do problema 9, a gente tem essa identidade aqui. Então, fazemos algumas continhas e a definição da H, e a gente garante que a nossa H é uma função de classe 1, que é uma solução fraca dessa equação 16. Certo? A gente a nossa equação se tornou uma equação ordinária aí, né? Podemos provar que a derivada da H no zero é zero e que o limite de H de R quando R vai para mais infinito também é zero. Então, a gente considera R0 um ponto que está entre zero e mais infinito, que a gente está definindo como sendo o valor máximo do H de R com R pertencente a zero até mais infinito. Multiplicamos a equação 16 por H' e fazemos integração. Integramos aqui de R0 a R. Certo? A gente escolhe um R adequado para que o H de R seja o A1. E fazendo as manipulações aqui, umas continhas, a gente chega nessa integral aqui, que é a integral de f de s nessa
nesse intervalo é menor ou igual do que essa integral aqui, que é negativa, então eu consigo garantir que a integral, que essa integral aqui é negativa, e aí mudando os limites de integração, essa integral aqui vai ser positiva. Como a gente sabe que a f ela é negativa entre A1 e B1, necessariamente esse valor máximo aqui, o máximo vai ser atingido no intervalo aberto de B1 até A2. E nesse intervalo a f vai ser não negativa, certo? A f vai ser não negativa, então essa estimativa que a integral de A1 até A2 de f ds ds vai ser maior ou igual do que a integral de A1 até o máximo de f ds ds, que a gente mostrou que é positiva. Certo? Então, esse foi o nosso terceiro resultado. Aqui está algumas bibliografias que foram relevantes, né? Aqui está os trabalhos os primeiros trabalhos do Claudio Ono, eu e o Romildo. A gente fez os problemas Laplaciano fracionário, problemas envolvendo bifurcação e o Laplaciano fracionário, né? Aqui está, até coloquei errado, né? Já está publicado. Aqui é o artigo do Claudio Ono e Marco Aurélio Romildo. Esses artigos aqui são artigos do Brau e Bulli. Os artigos do Júlio com o pessoal lá do Pará e do Júlio com o pessoal de Goiás. O artigo do Dennis Swayze, que nos ajudou ali a nortear como é que a gente ia trabalhar com aqueles resultados lá de interação monotônica, né, e de solução maximal. Certo. Aí tem esse artigo aqui, o artigo do Dijário, né, sobre esse tema, o artigo do Edelci Rumbos, o artigo clássico do Reis, aqui o artigo sobre o tema envolvendo o PDX e o Hawking, o artigo do Locke Schmidt e o artigo do Cato, que é o artigo que tem a desigualdade do Cato, que também foi uma peça-chave para a gente conseguir concluir nosso trabalho. Então, é isso. Obrigado. Belo trabalho, Alonso. Parabéns. Obrigado. Y entonces, al público asistente, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de la conferência por Falânio? Eu tenho, Cuti, é só uma pequena curiosidade. Alânio, você usou que a não linearidade tem uma quantidade finita de zeros, não é isso? Isso. Tem um trabalho que eu acho que é do Júlio e do Zé Valdo. Eu acho que é esse aqui. Eles fazem uma quantidade inumerável de zeros, né? Isso. Não é possível repetir esse, que uma quantidade inumerável, ou você preferiu, por simplicidade, pegar uma quantidade finita? Eu acho que sai. Eu acho que sai, Giovanni. Eu terminei não me debruçando sobre... Eu vi que tinha esse resultado com essa quantidade finita. Muda um pouquinho a condição, a condição diária deles, eles fazem um ajuste. Não é necessariamente esse que a gente está apresentando, não. Mas eu acho que sai também, com a condição diária que eles... Mas, assim, por comodidade aqui para o trabalho, como a gente ia depois mostrar que essa condição diária era uma condição necessária, acho que a conta ficava... Certo. Obrigado. Nada. Obrigado também. Oi, Elânio. Ô, César. Parabéns por sua palestra. Uma curiosidade. Considerando esse tipo de condições que você coloca na não linearidade, dá para fazer ou para mostrar a existência de solução nodal? É uma coisa que eu tenho me perguntado, né? Assim, se teria uma forma de fazer... Assim, teria que mudar alguma coisa, porque a gente garante que as soluções são positivas. Eu ainda não sei, ainda não estou certo que condições eu tenho que mudar. Uma coisa certa, a condição diária tem que ser mudada, né? Porque essa condição diária, a gente mostrou que com essa condição
eu tenho solução positiva. Certo. Aliás, se eu tenho solução positiva, eu necessariamente tenho essa condição, é uma equivalência. Então, é uma coisa que eu venho me perguntando, qual a modificação nessa condição de área para que eu tivesse uma solução nodal, né? Tá certo. Mas eu ainda não tenho resposta não. Tá bom. Bueno, ¿alguna